Bem-vindos ao quadro Você em Off. Tudo bem com vocês, mulheres? Tudo bem, Michele, e você? Excelente. Melhor agora, né, meninas? Porque o que mais a gente quer são histórias. E estamos Sim. recebendo histórias, não é, Lucy? E recebemos uma hoje que, olha, vai dar pano para manga. Michele, você vai nos dar o prazer de fazer a leitura da história dessa nossa convidada? Sim, gente, eu vou tentar colocar aqui, né, com a minha leitura. Me permita aí a nossa seguidora que nos enviou o relato dela, extremamente emocionante, e já começo agradecendo a permissão da gente compartilhar. Muito obrigada. Começa assim. Aos 18 anos, eu engravidei, sem planejamento. Fui uma criança que sempre buscou a aprovação de um pai pouco participativo, e aquilo na minha cabeça seria o fim. Meu pai teria tanto desgosto. E minha mãe, que sempre fez tudo por nós, sofreria as consequências, pois certamente meu pai, com isso, nos abandonaria. Era o medo da minha vida inteira. Junto a isso, eu iniciava a faculdade, e uma gravidez mudaria toda a expectativa da minha mãe, que sempre lutou por tudo sozinha. Talvez eu nem conseguisse me formar e seguir. Essa era a minha perspectiva de uma jovem que decidiu abandonar, então, sua maternidade e escolheu o caminho mais difícil, a dor da culpa de uma vida inteira. Entrei na sequência em alguns relacionamentos falidos, abusivos, onde sempre repeti os mesmos erros, buscando um dia poder formar a família perfeita. Deixei o tempo passar. Fiquei focada na minha formação e desenvolvimento profissional. Perdi a fé nas relações afetivas e passei uns 3 anos sozinha. Nem me permitia sair, a não ser para trabalhar, até conhecer meu atual marido. Eu já estava com 33 anos. Ele não era da mesma cidade que eu e levou mais 3 anos para decidirmos dividir nossa vida. Ele se mudou, alugamos um apartamento e começamos a formar nossa família. Ele é mais novo que eu, 7 anos, e não quis ter filho logo que passamos a morar juntos e desejava curtir um pouco a vida apenas como casal. Eu senti um pouco isso porque eu queria muito resgatar aquela oportunidade que Deus, um dia, tinha colocado em meu caminho e eu, tão inexperiente, havia rejeitado. Foi quando o meu organismo começou a dar sinais de que algo não estava bem e que talvez a opção de engravidar ou não, talvez não dependesse apenas mais de uma escolha. Passei a sofrer muito com endometriose, miomas e alguns médicos me tiraram qualquer desejo de ser mãe, me fazendo acreditar que a condição física em que eu estava não me permitia isso. Aos 41 anos, todos os médicos que passei enxergavam a esterectomia, que é a extração do útero, como a única chance que eu tinha de uma qualidade de vida melhor, e isso me aterrorizou. Passei por diversas cirurgias e tratamentos até encontrar um que me acolheu. Ele me preparou para a fertilização e me encaminhou a um colega especialista. Consegui meu milagre aos anos de 2022, aos 43 anos. E foi a decisão mais acertada das nossas vidas. Quando minha bebê completou 1 ano, perdi minha mãe e ela foi todo o meu suporte e força para continuar a ser
a cada dia melhor. Só que não tem sido tão fácil quanto imaginei. Eu demorei muito para conseguir e me desgastei demais no processo. Olho para mim aos 45 anos e me sinto acabada, cansada e com a cabeça um tanto destruída. Muitas pessoas me olham e até falam: Você é a vovó? Vai com a vovó, bebê. Ou a vovó pode entrar? Eu batalhei tanto e as pessoas me enxergam assim. Até uma criancinha esses dias me olhou e disse que eu não parecia a mãe e sim a avó. A gente pensa que esse tipo de preconceito não existe e a realidade é completamente outra. Ninguém sente as dores que cada um carrega, as dificuldades que encontraram e o quanto o comentário desnecessário vai minando qualquer restinho de amor próprio e autoestima no outro. A minha sorte é um marido incrível e minha filha que acredita que eu sou o melhor na vida deles e me fazem sentir importante, necessária e viva. Ainda assim, cercada por esse amor, tenho tantas inseguranças e medos de chegar nos lugares com ela e enxergarem em mim uma avó, modificando o papel que tentei estar em toda a minha vida, a maternidade. Pelos outros, talvez realmente tenha deixado a vida passar e cheguei tarde, mas aqui estou eu, levantando, tentando fazer o meu melhor todos os dias. Uau! E na sua voz ainda, né, Michele? A nossa contadora, Eu senti daqui, meninas, a vibração, né? A carga emocional que esse relato traz. O que sim. você sentiu daí, Andréia? Então, Mi, eu também senti. E lembrando que esse quadro, né, essa história veio bem no mês das mães, né? Depois da, da nossa história que nós contamos, né? Onde a Lucy nos entrevistou. Então, essa história veio através, né, do episódio que nós fizemos. Então, eu senti, como eu posso te dizer, eu fiz algumas anotações aqui, Mi, mas eu senti essa mãe bem angustiada, muito angustiada, né? Ela quis compartilhar a história, nós agradecemos mais uma vez a história dela, mas, assim, eu fiz algumas anotações, mesmo porque, lembrando, né, que é importante a gente lembrar do quadro, o quadro não é uma sessão de terapia, né? Alguns recortes nós vamos fazer, nós estamos recebendo essas histórias, justamente para a gente dar um nosso olhar, né? Mas esse quadro não dispensa a terapia, né? Não dispensa o processo terapêutico. Então, eu fiz algumas anotações aqui, eu queria dividir com vocês. Ver se Eu faz achei, sentido. eu achei muito importante você falar da angústia. É a Sim, angústia que está nela, Andréia? está nela, com certeza. Porém, Vem dela? totalmente dela. Porém, eu estou projetando no mundo. É a minha sensação, né? É o que, ouvindo ela, né? Então, foi uma gravidez não planejada, adolescência, né? Quem nunca não comete essas questões de maturidade na adolescência, enfim. O que eu percebi, né? Ela tinha muitas expectativas em relação aos outros, né? Então, um possível abandono do pai, uma possível decepção da mãe, né? Tanto que eu achei bem interessante o que ela falou, que na parte que você citou sobre a faculdade, na época da faculdade, uma gravidez iria atrapalhar, no caso, as expectativas da mãe dela, e não dela, né? Então, eu entendi que essa nossa ouvinte,
ela criou muitas expectativas através do mundo, né? Então, parece, a minha percepção parece que ela tinha que servir ao mundo, sabe? Ela nasceu, teve que servir a um pai, servir a uma mãe, e servir a expectativa do mundo, da maternidade para o mundo. Eu não sei se fez sentido, Lucy, o que você acha disso? Sim, ela fala, ela cita muito, né, a expectativa do outro. Sim. E em quase nenhum, a não ser num único momento aqui, que eu até anotei, que a única perspectiva dela, a única expectativa dela foi quando ela decidiu não ter o bebê. Olha, muito bem lembrado. Foi o único momento que ela decidiu por ela, né? Então é um ponto, acho que tem que ficar aí alerta mesmo, porque assim, só se eu falhei aqui, né, na audição, mas em nenhum momento foi por ela, só neste que ela pensou nela. Então, assim, será que ela parou e, cara, mas eu pensei em mim, Lucy, eu achei eu tão fiz por mim. simbólico você trazer isso do momento de uma escolha dela em não maternar aquela gestação aos 18 anos, né? Uma escolha assim dura, difícil, Difícil, mas que foi necessária naquele momento para aquela vida que ela vivia com os recursos que ela que tinha ela tinha. no momento. E olha que simbólico, quando foi que ela trouxe a história da única decisão dela de não maternar, como a Andrea falou? No mês das mães. Os mês das mães. Ou seja, simbolicamente, o fio da meada dela, o fio que ela está tentando resgatar, entregando, né, esse suporte aqui ao Sessão em Off, justamente inicia no momento que ela deixa de ser ela para ter outro. Esse é o fio da meada dela. Então, é ela realmente pegar de volta esse novelo, pegar de volta essa agulha e começar a reconstruir esse relato, a reconstruir as escolhas que ela fez. Porque teve um outro momento, Lucy, quando ela diz: eu me dediquei à minha carreira e meu desenvolvimento. Sim. Foi uma escolha dela. Foi uma escolha também. E uma escolha privilegiada. Sim. Né? Então aí tem um ser que sonha, um ser que se empenha, um ser que se dedica, Que não né? é só pelo outro. Que não é só pelo outro, mas a ótica dela, como a Andrea falou, ela tá como crítico do cinema, né? Espectadora e crítica do cinema, isso mesmo. Ela tá da crítica do cinema, assistindo o filme da história dela, mas ela só enxerga aonde foram as falhas. Mas que falha? Boa Qual pergunta. foi, Michele, qual foi a falha dela? Eu gostei muito de algo que você falou. Ela tomou a decisão com os recursos que ela tinha. Agora me fala, quem tem um recurso aos 18 anos de idade? Ninguém tem, gente. Sabe que eu percebi ouvindo você falar, principalmente da parte dela se voltar para a carreira dela, é como se ela estivesse arrumando a vida dela para gestar, né? Para poder receber essa criança com mais maturidade, com mais responsabilidade, com mais condições. Então, ela foi por um caminho correto. E ela preparou. Ela preparou isso com tanto carinho, com tanto amor, né? Olhando para ela, falando, então vou me dedicar. Que foi tão bonitinho que ela falou assim, né? Eu perdi, tem uma parte que você falou, eu perdi a fé nas relações afetivas, né? Então eu me dediquei à minha carreira profissional. Ela tinha que olhar para ela em algum momento, né, meninas? Né? Porque de início ela estava olhando só para o pai, estava olhando para a mãe,
né? Então, eu não vou levar eu não vou levar, não vou prosseguir com essa gravidez, como a Lucy falou, que foi a decisão que ela tomou para ela, e ela tomou uma decisão muito assertiva, ela foi viver para ela, o que ela precisava para ela, e ela estava se preparando para essa gravidez. Não faz sentido para vocês? Faz. Então, eu vejo erro aí. Aonde houve erro nessa escolha? Será que quando ela cita muito, né? Ela cita muito a questão do abandono. Será que ela se colocou nesse lugar de abandono também? Eu também abandonei. Ela vem num ciclo, né? Ela cita muito. Então, é um ciclo de abandono. Então, se eu não fizer isso, meu pai larga a gente. Se eu não entrar na faculdade, a minha mãe Fica vai decepcionada. ficar decepcionada. Isso tudo é abandono. Sim. Né? Então, talvez ela tenha olhado para para a interrupção dessa gravidez, olhando com esse olhar de abandono mesmo. Né? Eu também fiz a mesma coisa. Né? Aproveitando isso, tem a Grace, que não pôde participar daqui dessa nossa conversa, mas ela deixou o relato dela, né? A observação dela. Posso ler, meninas? Pode. Ou, se vocês quiserem, alguém pode ler. Não, pode ler, Talvez... mas leia igual a Michele, quero ver. Poxa, está sendo meio... Não. Eu estou só com um olho. A Michele tem 10. Eu só tenho um. A Michele tem o olho da alma. Que alma que eu tenho, gente? Vamos lá, né? Uma alma linda, gente. Uma alma tatuada, linda. Uhum. Olha, tá Volte aqui. para o seu corpo, Andréia. Leia o relato da Da Grace, por Grace, da favor. nossa Grace. Bom, o que ela falou, o que ficou forte nela, do relato da nossa ouvinte, que ficou muito forte em mim, foi a culpa por ela ter desistido da gravidez, não ter prosseguido com a gravidez quando jovem. O que hoje ressoa na idade e como se ela não se sentisse merecedora da maternidade. Talvez ela coloca assim, ela deixou algumas perguntas para nossa ouvinte pensar. O preconceito é maior na nossa ouvinte ou no outro? Essa é a primeira pergunta que ela deixou. Ela colocou, mesmo que tenha vindo junto a um momento de muita dor, ela realizou o grande sonho, que foi o que a gente acabou de falar. Ela se preparou inteira para essa gravidez, né? E aí ela deixou uma dica de uma série do Netflix que chama Ressignificar, para ela perceber os benefícios, né, da maturidade, o olhar, né, que ela precisa ter acolhedor para a história dela, coisa que a Michele já tinha colocado, que é o recosturar, né, Michele? Ela começar a contar a história dela de uma maneira diferente, né? As escolhas e ser menos dura com ela mesma. Essa foi a parte, eu acho que a gente está indo pela mesma linha, né? A Grace deixou esse relato aqui para a gente e está coincidindo com aquilo que nós estamos falando. Isso faz muito sentido mesmo. Mas tem uma frase que eu achei aqui, né? E tem também aquela questão do luto da mãe, né? Tem uma coisa que eu achei que foi muito impactante e que a gente percebeu, acho que a gente falou sobre isso também, a questão da idade. Mi, eu achei tão legal a parte que você e a Lucy estavam falando da idade, tudo tem idade, né? Gravidez aos 18, aos 33 anos, ela se relacionou, aos 40 e poucos ela teve o bebê, aos 45 a mãe dela faleceu. Quando casa, espera tantos anos para depois engravidar. Então, tudo dela tem uma temporalidade
muito encaixada. Isso aprisiona, não é, Lucy? Tão encaixada que esse marcador de idade para ela é tão forte que ela também frisa que o marido é 7 anos mais novo que ela. Por isso, talvez, ela com 45 anos esteja se vendo como uma avó. Sim. Será que é realmente o olhar do outro para ela ou dela na relação? Ou Ela mesmo, né? fases da vida dela, né? Crivada Exatamente. na idade, no tempo, e não no que a gente diz em Cronos, né? O mito da oportunidade, né? Diferente da ordem cronológica do tempo datado, dia, hora, anos, a gente precisa olhar no tempo de Cronos, o tempo Aquele mito, o tempo de alguém, se eu pudesse dizer para ela, de alguém que é Senhor. Olha isso. Lembram da música como começa, Betânia? És o Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo. lindo. Tempo. Porque o tempo ele é Senhor, mas não é da data, é das nossas oportunidades que a gente tem. E o que me tocou muito também é quando ela termina, né, falando que pelos outros, talvez, eu gostei muito do talvez. Realmente eu tenha deixado a vida passar e cheguei tarde. Mais uma vez o tempo. O tempo, e que bom que ela ainda não tem essa certeza, gente. Que bom que é um talvez, porque esse é o momento que a Grace indica para ela. Ressignifique, ressignifique o que é talvez, para que esse talvez se torne, de repente, a tranquilidade dela, que ela não deixou passar nada, que ela viveu tantas coisas e ainda vive na vida dela. Gente, o filme não acabou. Não. Não, e O quanta show tem que coisa linda. continuar, né? E quanta coisa linda ela viveu neste relacionamento também, porque eles se conheceram e demorou um tempo para ter o filho, mas assim, tem até uma parte que ela fala, né, que eles foram curtir um pouco a vida. Então, assim, reviver essas histórias, trazer isso para o hoje também, né? Então, quando a gente olha 45 anos, tá, mas 40, tem muita mulher engravidando com 45 Graças às anos. ciências, né? A ciência tem muita mulher engravidando e ela achou uma pessoa que se dedicou ao caso dela. É isso que ela é assim, né? Se a gente for parar para pensar lá atrás, se ela não tivesse se preparado financeiramente, como ela iria arcar com essa Com os pessoa custos, que cruzou no caminho dela? sim. Né? Porque nós sabemos o quanto é complicado para algumas mães iniciar todo esse processo. Né? Eu tenho algumas pacientes que passaram por isso e que passam por isso, e realmente é muito custoso, né, em relação financeira. Se ela não tivesse se dedicado à parte dela como profissional, como hoje ela estaria calçada, na época que ela engravidou, para poder se preparar para tudo isso? Como se ela tivesse feito uma outra escolha? Eu costumo falar para os meus pacientes que não existe vida paralela, né? Todo mundo fala o se, que na TCC é aquela distorção de questionalização. Se eu tivesse escolhido, optado por ter meu bebê, seria melhor? Gente, não tem como saber, não existe vida paralela. Né? É essa a vida dela, e está escrito, e foi tudo tão bem planejado, ela conseguiu fazer com uma destreza, só que a minha percepção é que ela está ausente da própria vida. É o que você... Será que então, Andréia, talvez, Talvez. talvez esteja nascendo nela uma mulher de 45 anos se dando conta
que a maternidade não é tudo na vida de uma mulher? Pois é. Olha que lindo. E ainda o talvez, como você disse, ainda tem mais. Porque ela vai entender que essa criança vai crescer e, mais do que nunca, ela vai ter que olhar para ela e ver quem ela é. Olha a história dela. E a história dela comprova isso que você falou. A criança cresce, eu vou mais adiante. A criança, no final, fica sem mãe. A Sim, perda da mãe dela foi muito simbólica. sim. Então, a vida, as situações que ela vem vivendo, vem justamente apontando para ela o quê? A ciclicidade da vida. Ai, gente, ela fala bonito, ciclicidade. Olha que Ai, lindo, gente, gente. como é Não é lindo. data, são sobre ciclos que ela atravessou. Sim, A jovem, a donzela, a mãe, o arquétipo da mãe. E por final, o que está se demonstrando para ela, o arquétipo? Da sábia. A gente precisa, como mulher, transcender e ciclar por esses 3 grandes arquétipos que estão hoje navegando no inconsciente coletivo, né? O ser donzela, o viver a mocidade, o ser mãe, o arquétipo da mãe, da que produz trabalho, produz criação, produz filho, para então chegar no arquétipo da anciã, que é essa sabedoria de que justamente vai ter momentos que você vai precisar se regozijar, como a Lucy trouxe. Onde estão os momentos, os ritos? Se a gente tivesse aqui que direcionar para ela, já alguns movimentos que vão ajudá-la é trazer ritos para momentos que são verdadeiramente que recarreguem ela. Porque ela traz muito momentos que drenam ela, né? O olhar do outro, isso drena. Onde ela recarrega? Onde estão os ritos? Já que ela gosta de data, vamos olhar. Qual foi o dia? Esse é um mês de quê? O que eu vou celebrar nesse meu momento? sim. Isso que você falou faz muito sentido, porque ela traz muitas frases impactantes. Teve uma que ela colocou que ela batalhou tanto e as pessoas me enxergam assim. Eu refaria, né? Eu me enxergo assim. Olha a minha história. Olha o que eu passei para poder chegar onde eu estou. E o outro, eu vou deixar com que o outro ocupe esse espaço, né? Olha, Então, eu costumo falar assim: o outro vai ocupar o espaço que você permitir que o outro ocupe na tua vida. Isso é a logística emocional, entendeu? Então, ela precisa vir em primeiro lugar. O outro é só um outro e só, como diz a música, entendeu? Então, essa frase foi, para mim, a frase que mais impactou. Eu batalhei tanto e as pessoas me enxergam assim. Ela precisa se fazer essa pergunta. Eu batalhei tanto e eu estou me enxergando assim, com 45 anos, como uma avó? Né? Que espaço que eu estou dando para o outro na minha vida? Essa minha vida que eu lutei tanto, né? Para não ter um abandono do meu pai, para não decepcionar minha mãe, né? Eu batalhei para poder receber essa criança, para poder ter essa criança. Olha a história dela é magnífica. E o outro está pagando tudo isso. Vamos pensar bem nisso, né? ô, Andréia, e o que você falou agora vai muito de encontro a uma técnica que a gente tem na TCC, né, que é ser o seu próprio advogado de defesa, né? Sim, com Volta lá certeza. aos 18 anos, Sim, se defenda daquilo, né? Se coloque lá no sim, tribunal, se sim, defenda, porque assim, tem defesa, sim, não fica esperando o outro te apontar isso. Você fez porque foi uma escolha tua, sim. E foi né? uma escolha certa para aquele momento, como a Michelle e você falou, gente. Que Estamos recurso que presas, tinha? Sim, nós estamos presos enquanto sociedade, né, nas crenças, nos no julgamento, preconceitos. no preconceito, e aqui a gente não está julgando ninguém. Não Não, existe certo e errado. Existe o que deu para fazer naquele dia, naquele momento, com os instrumentos que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha. E eu fiz e deu muito certo, porque cá estou eu
com a minha filha, com o meu marido, né? Viver, e posso viver plenamente. Ela Sim. pode. Só que ainda o olhar do outro O ainda outro coloca. está culpando muito. São outros, né? São outros. É o social, é o outro, porque o outro ele não enxerga a nossa vida como a Andrea está enaltecendo. O outro vai nos colocar o quê? Um rótulo. Você é velha, você é vó. O papel do outro é nos rotular, é nos julgar, é nos qualificar. E aí a gente vai ver outros como a Lucy está trazendo. Gente, sociedade, Brasil, o machismo, né? Toda a batalha que a gente precisa romper com tantos valores, com tantos instrumentos que hoje o patriarcado tem, como o machismo, com tantos instrumentos difíceis que hoje a mulher se vê tendo que se construir. Não é que a mulher está se reconstruindo, a gente está se construindo, porque nem isso era permitido para a gente. Sim. Então, se construa. Quantas vezes mais você conseguir fazer isso, mesmo levantando, mesmo tentando, mas vá, se arrastando se der, mas se construa, construa juntando cada pedacinho da sua história, que o Sessão em Off adorou receber. Espero que tenha chegado bem aí para você. Esse foi o conselho, né? A palavra final da Michele. E você, Lu, qual seria a sua palavra final para essa ouvinte que mandou essa história maravilhosa? Ela, no final, ela fala desse apontamento, né, de como isso drena, de como mina a autoestima dela. Mas essa autoestima, ela só vai ser reconstruída quando ela se auto-perdoar, né? O auto-perdão, autocompaixão. Então, nossa linda ouvinte, olhe para você. Olhe para você, olhe para sua trajetória, para sua trajetória. Seu caminho foi lindo de se ver, né? Então, assim, pratique o auto-perdão. Depois disso, a sua autoestima vem, e vem que ninguém mais segura, viu? Já vou te avisando, ninguém vai mais te segurar, mas você vai precisar praticar o auto-perdão. Sim. Eu fiz até uma anotação aqui, que eu colocaria como a palavra final aqui para ela: faça as pazes consigo mesma, né? Faça as pazes com todas as suas versões. Eu adoro essa questão das versões. Sim. Amo. Lucy sabe disso, né? Sim. Michele também sabe. Eu amo cada versão que eu tive em todos os meus 53 anos, né? Então, querida ouvinte, faça pazes com todas as suas versões, acolha elas, olhe com carinho, com ternura para tudo, né? Aceite essa história maravilhosa e seja protagonista da sua história. Desça desse palco que você está se colocando, né? Sendo a crítica, como a Michele falou, né? A espectadora da sua própria história, e vai ser protagonista da sua história. Afinal de contas, você preparou ela com tanto carinho e com tanto amor para os outros botar pitaco lá na tua história. Ah, eu não aceito isso, gente, na boa, não aceito. Eu não preciso nem dizer, né, que eu não aceito. Não falei bonito como Michele, mas eu tentei. A Michele é do conto. A Michele é do conto, eu não sou não, eu sou do e pronto. Pronto, gente, contado está mais um relato que recebemos no nosso quadro Você em Off. E se você quiser também trazer a sua história, ouvir da gente a nossa perspectiva, uma nova perspectiva, uma outra perspectiva, uma perspectiva que ninguém pensou, traz para a gente que esse é o nosso trabalho. Muito bem, foi ótimo. Beijo para todos, gente. Muito obrigada, obrigada, Beijo, obrigada. até a próxima, meninas. Até, tchau. Tchau.